Vamos dar continuidade então sobre o último tema, sobre o vídeo, sobre a mania, o erro, né? Ou também pode ser chamado de ilusão de querer mudar o mundo, né? O que estaria por trás dessa ideia de querer mudar o mundo, né? Dentro dessa perspectiva, então, religiosa, espiritual. Evidentemente que existem outras análises que poderiam ser feitas a respeito. Análises, então, para quem é especialista, né, em psicologia e etc. Porém, nesse não é o meu caso. Como eu fiz a leitura lá do livro, né, e tirei a seguinte frase que eu achei muito interessante sobre o livro do Kiyosaki, do japonês, que era na verdade um livro de finanças pessoais, né? Então é um livro que divide muitas opiniões sobre economia, né? E algumas pessoas gostam e outras já têm um certo pé atrás com relação a esse livro. Porém, encontrei essa frase que eu achei muito interessante e condiz muito com aquilo que eu penso bastante, aquilo que eu vivo, né? Então, não é somente aquilo que eu li em algum livro, porque se for ver, na verdade, não se trata daquilo que a gente lê, mas em si daquilo que a gente vivencia. E talvez esse seja, então, o grande segredo da coisa. Veja, a vivência de uma busca de virtude, etc., não é algo muito simples nem muito fácil, né? É um processo gradativo, no qual todos os dias nós temos que fazer reflexões, né? Temos que analisar, meditar e sempre voltar com um olhar de humildade perante as situações que ocorrem em nossa vida, para que assim a gente possa estar aí progredindo, né? Passo por passo, um passo de cada vez. Não é aquela coisa emotiva daquela pessoa que está iniciando, mas também não é aquela coisa da pessoa que já está há muito tempo que acaba desanimando, mas buscar caminhar de uma forma madura, de uma forma sincera, ter a sinceridade virtuosa. A sinceridade virtuosa, ela é um dos pontos fundamentais, tanto para você, tanto também para com as outras pessoas. Pois bem, vamos direto aqui. Eu vou fazer uma explicação certinha hoje, nesse vídeo, tá? Para esclarecer, acho que alguns pontos que ficaram meio que confusos no vídeo passado. Vamos lá, percebi que algumas pessoas não entenderam o que eu estava querendo falar e também, provavelmente, algumas pessoas acharam o texto que eu postei na minha rede social muito grande e de repente ficaram com preguiça de ler. Então vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês, eu vou ler ponto por ponto a respeito da minha tese. Começando com o trecho do livro, né? Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas, na verdade, é mais fácil mudar a si próprio do que todos os demais. Por que o Kiyosaki está falando isso daqui? Bom, analisando dentro de um ponto de vista filosófico e também espiritual, podemos perceber que o mundo jaz maligno, que o mundo sempre foi a mesma coisa. Então, qual que é o nosso papel nessa vida? Evoluir, então, enquanto pessoas, é isso? Por isso eu separei até o Cambalache, né, que foi composto em 1937 por um argentino. É um tango, né, muito interessante, que é de Henrique Santos. E este tango que eu escutava desde criança, quando meu pai colocava para mim, nunca me fez muito sentido, até que o tempo foi passando e eu fui
pensando, e sempre que acontecia alguma situação no meu dia a dia, eu recordava daquele Cambalache e recordava das frases do meu pai e percebia que realmente fazia muito sentido no dia a dia as coisas que ocorrem. Bom, pois bem, esse Cambalache diz assim, que el mundo fue y será una porcaria, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Então, ou seja, o Cambalache ele foi feito em 1934. Ele está falando que o mundo sempre foi uma porcaria, o mundo é uma porcaria no ano 500, e ele lá em 1934 estava falando, olha, no ano 2000 também vai ser a mesma coisa. Então, muitas vezes há uma ilusão de que, veja, no futuro teremos tecnologia, seremos pessoas mais evoluídas, né? Existem até aqueles que dizem que existem vidas extraterrestres e acreditam que outras vidas em outros planetas seriam mais evoluídas e seres, né? Bom, eu não sei, tudo é possível, porque Deus, ele que criou todas as coisas. Porém, o fato é que não existe nenhuma prova concreta que existem seres em outros planetas que são mais evoluídos do que o ser humano. Ponto. Isso é um fato. A questão é, o que estamos falando aqui, que o Cambalache está falando, é que o mundo sempre foi a mesma coisa e que as coisas elas estão apenas se repetindo. Às vezes a gente se escandaliza pelas situações, mas isso é nada mais e nada menos, ao meu ver, que uma ingenuidade perante as situações da vida. Primeiro porque, se você leu as Sagradas Escrituras, se você leu a Bíblia, já é bíblico muitas coisas que estão se repetindo. E outras coisas que já estavam previstas também. Pois bem, a palavra Cambalache no espanhol significa um lugar onde se mistura coisas velhas, bagunçadas ou de pouco valor. Essa ideia é usada como metáfora para esse mundo, onde tudo se mistura e torna-se confuso, a virtude com o vício e os maus hábitos, a coerência dos atos com a ignorância, a verdade com a ilusão. Então, nesse mundo, a gente pode dizer que vivemos nesse grande Cambalache, que é essa grande mistura de coisas velhas com coisas novas, onde tudo é muito bagunçado, onde a vida é muito complexa de você conseguir compreender com simples respostas medíocres a respeito de certas situações que ocorrem na vida. Então, uma pessoa pergunta uma coisa, às vezes coisas que são extremamente complexas, e ela exige uma resposta que seja direta, com apenas um sim ou um não, mas nunca há uma verdadeira resposta, e não consegue entender que às vezes algumas coisas envolvem a própria complexidade do ser humano. Então, portanto, isso torna a coisa muito mais complexa. Pois bem, aqui eu continuo. Não é à toa que Jesus nos ensinou a não apontar para o cisco do olho do próximo. E chega a dizer para alguns líderes de sua época que eram cegos guiando cegos. O fato é que muitas vezes não podemos nem com nós mesmos, quem dirá com os outros. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele foi muito sábio quando ele disse, veja, não aponte o cisco do olho do seu irmão, até porque provavelmente no seu olho tem uma trave gigantesca. E ele fala isso falando para os líderes, para aqueles que já haviam abandonado a vivência da fé na prática e que apenas estavam vivendo na superficialidade das coisas, na superficialidade da tradição, mas que não havia aprofundamento e real entrega perante uma entrega real para a fé, uma adesão. Pois bem, por isso, o fato é que muitas vezes não podemos nem com nós mesmos, quem dirá com os outros. Deus é o único capaz, na verdade, de nos sustentar, de ser uma coluna. Às vezes nem nós mesmos somos capazes de nos suportar, e você provavelmente, certamente também já deve ter reparado nisso, que é muito difícil, às vezes, no dia a dia, você conseguir entender por que você mesmo comete alguns erros, comete algumas falhas.
nem a gente mesmo consegue se entender. Aquilo que Dostoiévski fala, ele faz essa indagação: o que é ser um ser humano? Eu desejo saber o que é isso, eu desejo ser então o ser humano, esse ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, a coisa, então, você vê que ela não pode ser respondida com palavras tão simples. Ela exige uma certa reflexão e nos retira de posições de juízes e nos coloca em uma posição de humildade e de perceber que somente Deus é bom e pleno e que somente Ele é dono pleno da razão e do bem. Repare que a primeira proposta da serpente no jardim do Éden para Eva foi justamente para que eles comessem um fruto, para que Eva comesse. E qual que foi um dos argumentos? Então, um dos argumentos usados pela serpente foi justamente que Eva, coma esse fruto, porque se você comer esse fruto, você será como Deus, você será conhecedora do bem e do mal. Então, uma das armadilhas usadas pelo inimigo de Deus é justamente isso. Não, olha, você precisa ser como um Deus. Então, essa foi a armadilha utilizada por Satanás a Eva. Coma esse fruto que sereis como Deus, serás conhecedora. Ou seja, serás conhecedoras do bem e do mal, também quer dizer que você determinará o que é certo e o que é errado. Você será a juíza, você será o juiz. Por mais que às vezes possa parecer que estamos sendo guiados por um espírito de justiça, isso pode ser muitas vezes uma armadilha para esconder nossas imperfeições, a fim de não corrigi-las e, ao invés de nos dedicarmos a uma vida mais virtuosa, passa-se a se dedicar de forma doutrinária ao moralismo e à moral superficial. Pois bem, aqui o que eu estou querendo dizer é bem claro, inclusive. Pode ser que tenhamos caído, então, em uma armadilha, na armadilha do moralismo e daquela coisa superficial, onde a gente abandona a vida espiritual, abandona a si mesmo e passamos, então, a cuidar apenas daquilo que é superficial. Então, isso é um perigo. Em um campo de batalha, saber distrair seu oponente pode fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Ou seja, isso qualquer pessoa que já leu Sun Tzu sabe que é uma das regras fundamentais, Arte da Guerra. Quem não leu, busque ler. Tem o Tao Te Ching e tem aqui esse. Eu tenho vários livros. Tenho acho que umas 3 edições da Arte da Guerra. Tem o livro do Sun Tzu, do Tao Te Ching, mas esse não é o caso. Eu estou falando desse daqui, A Arte da Guerra. Este é um dos livros muito bons. Em um campo de batalha, saber distrair seu oponente pode fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Não podemos esquecer que vivemos em um combate espiritual todos os dias, ou seja, estamos em uma guerra espiritual constante todos os dias. É uma guerra entre o bem e o mal. Só que o campo de batalha se passa dentro de nós, se passa aqui dentro. É uma batalha espiritual. Se trata de entre o bem e o mal, os demônios tentando cooptar a sua mente, deturpar a sua concepção de realidade. Este que é o ponto. Porque cada vez na qual nós vamos nos afundando em vícios e no pecado, a coisa toda vai deturpando o nosso olhar, o nosso modo de ver e nos afastando da nossa verdadeira essência. Por isso a igreja diz que os inimigos da alma são o mundo, a carne e Satanás. Pois eu diria que tanto o mundo quanto a carne são utilizadas como artifícios de distração pelos demônios para nos distrair do olhar de Cristo e da eternidade da alma. Ou seja,
para nos desviar da consciência que a nossa alma é eterna e dos ensinamentos de Jesus, os demônios também utilizam dos seus artifícios. O mundo. O que é o mundo? Muitas vezes pode ser que as próprias coisas boas possam te distrair, possa fazer com que você se desvie do caminho e acabe cometendo uma idolatria. Mesmo as coisas boas, tá? Então, quando se diz o mundo, não se trata exatamente só sobre as coisas malignas, mas também sobre as coisas boas, na qual você não as aproveita de modo salutar, então por isso termina te distraindo, te tirando do caminho. A carne, isso fica bem claro, às vezes a gula, a promiscuidade e também a preguiça e tantas outras coisas, na qual pode nos desviar também do caminho de Cristo. Então, sempre é aquelas propostas, né? E a gente vai aceitando e vai dialogando com o mal. Cada vez que você vai dialogando com o mal, você vai perdendo e vai cada vez mais afundando. Pois bem, aí eu faço uma indagação. Já reparou que a maioria das pessoas tíbias espiritualmente são geralmente escrupulosas ou moralistas? O que quer dizer a palavra tíbia? É muito utilizada na espiritualidade católica para dizer pessoas que têm uma doença espiritual, que é uma doença de preguiça espiritual, onde a pessoa não tem ânimo para orar e para as coisas do alto, para as coisas que são... Então a pessoa não tem muito... não segue nem os sacramentos, a pessoa tem aquela coisa. Para devoções a pessoa não é muito assim, aquela coisa. A pessoa tem uma preguiça, enorme preguiça de falar, vamos rezar, vamos fazer uma Lexio Divina. A pessoa já... só de pensar em fazer Lexio Divina, a pessoa já fica... ela termina se atrapalhando e termina dando atenção para 1 trilhão de outras coisas, às vezes até mesmo para desviar o olhar do caminho e termina desfocando. Pois bem, então não sei se vocês já repararam, essas pessoas que são tíbias, geralmente elas são muito escrupulosas, onde elas se apegam muito a algumas questões. Então, ai meu Deus, hoje é sexta-feira, eu não podia ter comido carne, eu comi carne. Aí a pessoa fica naquele estresse todo, ou às vezes ela é muito moralista, no sentido de coisas pequenas, bobas. Ela é extremamente... e ela não para de falar, ela fica naquele looping, sabe, a todo momento, onde todo mundo percebe que aquela coisa já não é mais normal, que a pessoa realmente está desequilibrada, precisa de ajuda. Geralmente essas pessoas muito escrupulosas são tíbias, e pessoas tíbias geralmente, não todas, mas você pode reparar que essas pessoas são escrupulosas e muito moralistas. Sempre me pergunto, quando vejo uma pessoa muito crítica e que não para de falar a respeito de coisas que são totalmente infrutíferas, se elas já, ao menos, deixaram de lado a punheta. Então, ou seja, a pessoa perde tanto tempo falando sobre besteira, criticando e sendo extremamente moralista, mas aí isso é algo que sempre ficou na minha mente. Mas peraí, mas será que essa pessoa já tá fazendo o básico, já largou pelo menos a punheta pra tá tão bitolada assim, sabe? Com efeito, acredito que isto seja inclusive um dos efeitos do mundo neopagão, com seu estado laico, que recusa as tradições e imputa todas as desgraças da humanidade à Igreja Católica. Então, ou seja, isso já começa de repente com o próprio erro da educação brasileira, onde eles rejeitam as tradições e rejeita então a Igreja Católica também, imputa todos os erros, toda a culpa da humanidade, Inquisição, cruzadas, tudo a Igreja Católica é a culpada e é ruim, e é a que fez as piores
atrocidades, então termina aqui desequilibrando as pessoas também. Então vai surgir pessoas de ambos os lados. Então o lado que vai fazer contraparte a esses ensinamentos, que termina se desviando também do caminho, e o outro lado, né, de pessoas que terminam abraçando essas ideias. Estamos vendo agora um período onde existe um grande número de católicos que realmente estão seguindo o caminho, né, que estão buscando o catolicismo, a vivência real da fé, e nós vemos católicos como, diria o Renato 38, que eu vi no vídeo dele, não é mais católico de geleia. Os católicos agora que estão por vir e que estão nascendo, que estão vindo, são católicos muito mais conservadores, realmente, católicos que estão buscando a coisa. E que bom, e por isso que é importante eu fazer esse vídeo, por isso que é importante que as pessoas também tenham consciência de que é preciso manter o equilíbrio da coisa, porque existem tantas informações na qual justamente essas informações elas são utilizadas, eu diria até mesmo por alguns agentes do sistema, para nos confundir e para nos deixar com o aspecto de louco. Então muitas pessoas vão olhar e vão falar, tá vendo? Os cristãos são isso daí, é tudo louco. Então a gente precisa manter justamente a equanimidade, até mesmo para que nosso poder de argumentação possa ter mais valor e mais sentido. Pois bem, acredito que isso aconteça porque a pessoa está colocando toda a sua energia em coisas vãs e passageiras. Ela está colocando todas as suas peças do tabuleiro do xadrez no campo errado, deixando vulnerável para o inimigo o que é mais importante. Ou seja, você termina descuidando da sua alma e termina cuidando apenas dos aspectos políticos, apenas da parte social da coisa. Então você está empregando todas as suas energias em uma coisa na coisa errada, porque você está descuidando a sua alma. Então, primeiro, que seja mais importante que você participe da missa, que você se confesse, busque a santidade, busque as virtudes, do que você se preocupar somente com as questões políticas, né? Então, se preocupe com as questões políticas, sim, né? Mas que isso seja apenas um reflexo da sua própria natureza, daquilo que você vive, não daquilo que você lê ou daquilo que você assiste. Que venha de dentro para fora, né? A modéstia católica, ela surge assim, a verdadeira modéstia católica. Desviar o olhar para as grandes notícias e coisas atuais que estão acontecendo do outro lado do mundo faz com que as pessoas e famílias discutam e fiquem bitoladas em políticas partidárias. Faz parte do jogo para te afastar do caminho estreito que Jesus nos ensinou. Veja, é o que o próprio Cambalache já está dizendo. Na verdade, não há nada de muito novo neste mundo. Caim matou Abel, o rei Davi matou Urias para ficar com a mulher dele, e Jesus foi traído com um beijo por Judas Iscariotes. Ou seja, meus amigos, realmente não existe maldade ou mal tão novo assim na humanidade. A história ao tempo todo está se repetindo. Por isso que quem lê as Sagradas Escrituras não comete o erro de se escandalizar. Não é tão ingênuo assim. Se você realmente faz uma boa reflexão, você percebe que a coisa é o ser humano sendo o ser humano, é a humanidade sendo a humanidade. E a única coisa que nos resta fazer é sermos diferentes, é buscarmos, é ser você a diferença que o mundo precisa. É então você buscar a Cristo e ser uma pessoa mais piedosa. Não se escandalize, tenha fé em Deus e não desvie o olhar de Cristo. O que acontece também é que muitas vezes é mais fácil perceber a desordem do mundo externo do que no nosso castelo interior. E o problema é que isso pode trazer também outros problemas para a vida. Então, ou seja, isso também não é somente a questão espiritual. Eu também gostaria de falar então também sobre os males que isso pode causar
na nossa vida, no nosso dia a dia. Já reparou que temos a tendência de achar sempre um culpado para tudo? E a culpa não foi minha, a culpa foi do fulano, foi do Beltrano. Sempre é o outro que está errado. Esse pode ser um hábito que pode terminar nos acompanhando pela vida toda se não despertarmos para a verdade. Ou seja, é a pessoa muito mimizenta, a pessoa que sempre arranja uma desculpa, a pessoa que, isso é próprio de uma criança, a pessoa que é muito imatura ainda. Então isso você vê que também termina afetando a nossa vida social também. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, mas isso é impossível. Nem Jesus teve a pretensão de fazer isso. Veja, eu deixo bem claro, Jesus nunca teve essa pretensão de querer mudar o mundo inteiro, assim, de querer que todos pensem daquele mesmo jeito. Jesus veio para deixar uma mensagem, para ensinar e para nos dar a salvação, e para nos deixar a Santa Igreja Católica. É isso que ele veio fazer. Até porque, se você ler a Bíblia, verá que a história apenas se repete de geração em geração. Por isso, o mundo sempre foi e será uma porcaria, como já diria o Cambalache. Já está escrito na Bíblia, o mundo jaz o maligno. Isso está escrito lá, só você pegar lá e que você vai ler, está escrito. Por isso, não perca muito do seu tempo com coisas vãs. Jesus veio ao mundo para nos ensinar o diálogo eterno da Trindade. Esse foi uma das maiores missões de Deus, de Jesus na Terra. Nos ensinou a nos unirmos ao Pai através dele. Assim devemos também retornar à essência da nossa alma e buscar diálogo com um Deus eterno e buscar assim a teoses, que é a união hipostática com Deus, através do Espírito Santo. E tornar isso o centro da nossa vida. Cristo fazia denúncias contra injustiças que via em seu tempo, porém poderá perceber que mais importante para ele era se retirar sempre em oração. E ele sempre dizia: orai e vigiai. Essa era uma das coisas que Jesus sempre batia na tecla. Agora, te pergunto, por que será que Jesus batia tanto na tecla orai e vigiai? Porque a oração nos conecta ao divino e também nos fortalece. Então, o nosso dia a dia é muito difícil e a carne é fraca e somente a alma ela é eterna e forte. E precisamos alimentar não somente o corpo com comida, mas precisamos também alimentar a alma com as coisas do céu, com as coisas divinas. Pois bem, e vigilar. Por que Jesus sempre fala de vigilar? Vigilar porque o inimigo está sempre à espreita, esperando uma oportunidade para te derrubar e te cooptar para o lado dele. Então o inimigo de Deus só está esperando uma brecha para que você vacile e pise na bola. Essa que é a verdade. Afinal, o que eu estou propondo? O fim das denúncias de abusos litúrgicos? É isso então? Eu não acho que deve ter mais vídeos que falem sobre os abusos litúrgicos. Devemos então fechar os olhos e fingir que está tudo bem e perfeito, que o mundo é mil maravilhas e não nos importar mais com nada? Será que é isso que eu estou querendo dizer? Claro que não. Estou propondo um caminho de sabedoria e mudança interior, um caminho de sabedoria. Pois querer mudar o mundo é utópico e impossível para o ser humano. E toda vez que surge alguém assim, com esse discurso, acaba se tornando um tirano e autoritário. Então, toda vez de suspeite, meu amigo e minha amiga que estiver vendo esse vídeo, de alguém que vem com esse discurso de paz, que vai mudar o mundo, que quer ser o cara, cuidado, essa pessoa pode ser muito perigosa. Pois bem, aqui para encerrar o vídeo, eu vou concluir e dizendo exatamente o que eu estou querendo dizer com esse vídeo longuíssimo, mas que eu espero que dê para todo mundo entender exatamente o que eu estou dizendo. Então,
Se realmente temos um desejo genuíno de justiça, começaremos mudando nós mesmos. A vida no nosso dia a dia é um combate espiritual. O que estou fazendo é uma chamada para a consciência. Gnotes salton, do grego. Essa é a famosa máxima, conheça-te a ti mesmo, né? Que revela que esse pode ser uma das missões mais importantes de nossas vidas. Conhecer a si mesmo. Gnotes salton. Devemos, de fato, focar a vida inteira na busca pelas virtudes e por consciência dos nossos próprios atos. Isso acontecerá de forma natural. E você vai, pouco a pouco, né, o que eu estou dizendo aqui no vídeo é que você se tornará um guardião da fé. Você automaticamente, guardando esse princípio básico, você se tornará um autêntico ortodoxo. Não somente em palavras, mas em verdade, com aquilo que você vive. Então não é mais aquilo que você ouviu, não é mais aquilo que você leu. Você não segue um conjunto de doutrinas, porque eu, Christian, não acredito que o catolicismo seja um conjunto de doutrinas, mas que ele seja a nossa base, o chão por onde a gente precisa de sustentação para chegar a Cristo. Então, quando você já tem isso, quando é alguma coisa que você realmente já vive, então isso se torna algo natural para você defender a verdade, defender os valores, porque você defende já com a sua própria vida. Como eu falei no vídeo anterior, me perguntaram se eu era contra o aborto e a pessoa ficou meio que sem jeito, porque a pessoa achou que eu ia dar uma resposta autoritária ou que a pessoa poderia me zoar comigo, que a pessoa poderia tirar uma onda da minha cara e falar: "Ei, tá vendo, o católico é isso aí, tá vendo, ele é contra o aborto". E eu dei uma resposta clara, eu falei: olha, se você quiser fazer, você faça. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Deus, em sua infinita misericórdia, ele deu um livre-arbítrio. Porém, uma coisa é certa, não conte comigo. Eu não apoio e não vou apoiar a sua atitude, a atitude de quer que seja. As pessoas querem fazer aborto, ok, tudo bem. Fazer o quê? Se Deus permite, Deus permite. Agora, uma coisa certa, eu não vou apoiar o aborto. Pronto. Esse é o ensinamento católico. Na prática, na vida, entendeu? Então, a coisa você vivencia não como aquele que fala aquilo que já ouviu e repete tudo como se fosse um mero papagaio, um mero repetidor, um papagaio, um animal que fica falando sem parar a mesma coisa que ele já ouviu, mas como alguém que vivencia todos os dias a verdadeira reta fé. Então, é este o princípio básico que eu estou querendo dizer, retorne a este conceito simples, Gnotes salton, conheça-te a ti mesmo primeiro. Apoie este canal que está começando agora. Muito obrigado, até a próxima.